Olá a todos, eu sou a professora Raquel, professora de parasitologia, vou falar com vocês sobre parasitismo. É um fenômeno comum na natureza, que se baseia numa relação íntima entre duas espécies, onde um abriga o outro, e ele se alimenta também daquele hospedeiro. Então, a gente tem um parasita que vai se alimentar do hospedeiro. A gente tem, 75% dos organismos vivos são parasitas, podem causar danos em seus hospedeiros. A gente tem os microparasitas, que a gente vai falar de alguns deles na nossa aula também, os protozoários, mas também vamos dar maior ênfase nas macroparasitas, que são os organismos pluricelulares. Os microparasitas você vai ver mais com a professora Rafaela. Nos macroparasitas a gente tem os eumintos, os artrópodes. Eles participam do ecossistema, participando ali como zooplâncton, parasitando ali o pescado, parasitando. A gente tem parasitas que parasitam crustáceos, praticamente os vermes. Então, a parasitologia ela tem, principalmente o estudo da protozoologia dos protozoários, dos eumintos, da entomologia, e a microbiologia, a bacteriologia, a virologia e a micologia, segundo a professora Rafael. Então, a gente tem essas áreas afins à parasitologia, a microbiologia, a imunologia, a gente vai tratar um pouco de cada uma delas também, durante a disciplina. Eu estou sempre falando. Por que é importante a gente saber um pouco delas? Porque é uma relação importante do hospedeiro com a gente e o ambiente. Então, quando há um desequilíbrio nessa relação, a gente tem um desenvolvimento de uma possível doença. Então, para a gente ter uma doença parasitária, a gente precisa ter um agente parasitário, um hospedeiro, e o ambiente ele vai se favorecer ali o desenvolvimento do agente para causar infecção no hospedeiro. Então, o ambiente contaminado, a gente vai ter a presença de muitos agentes que vão causar contaminação ali no pescado. Vai dar um desequilíbrio no hospedeiro, que é o pescado. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, nutricional. A nossa avaliação, é dividida, microbiologia da parasitologia. A parasitologia tem a avaliação do questionário, mais uma resenha no NAP1, NAP2, questionário, mais um seminário. A prova substitutiva é junto da parasitologia e da microbiologia. E agora é a avaliação final. Então, a gente tem a importância da parasitologia para seus estudos. O que é um parasita? A gente precisa de duas espécies diferentes se relacionando para que haja um parasitismo. E o parasita ele vai utilizar todas as condições energéticas do hospedeiro, vai danificar fisicamente. Então, a gente tem uma perda nutricional daquele hospedeiro. A relação de uma mãe com filho é uma relação parasitária? São da mesma espécie? São de espécies diferentes? Para que haja essa relação de parasitismo, precisa haver uma relação de espécies diferentes. Alguns parasitas, eles são obrigatórios e outros são facultativos. O que a gente vai falar, dos que a gente vai falar, eles têm essa relação obrigatória, tá? A relação facultativa a gente vê mais na simbiose, no comensalismo, que a gente nem vê tanto dano no hospedeiro. Mas a relação obrigatória é que aquele agente ele vai precisar se desenvolver no hospedeiro para poder sobreviver. Simbiose comensalismo, ele vai só favorecer o seu desenvolvimento, ali no hospedeiro, mas ele consegue sobreviver sem aquele hospedeiro. Então, o conceito de parasitismo, ele é um conceito importante. A gente precisa de espécies diferentes, de uma relação íntima, de uma dependência metabólica. Mas a gente tem essa diferenciação do facultativo e do obrigatório. Os parasitas causam doenças, e eles são muitas vezes portas de entrada para infecções secundárias por bactérias. A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social daquele organismo, e não apenas a ausência de doenças, tá? Porque às vezes a gente não tem, inicialmente aquela infecção aparente, mas aquele peixe ele já está desorientado, tá? Então, por isso que a gente trata dessa definição para toda a área animal. E muitas vezes, ele pode estar com algum desequilíbrio mental e aparecer ou não uma doença, tá? Mas assim, a gente vê muito que na área, do pescado, a saúde mental está ligada à doença. Então, é raro a parte mental não estar ligada com a doença. É mais a gente ver também,
a parte dos outros animais, né? A parte dos animais em si, tá? E a gente também tem, né, a parte social. Às vezes ele não está se comportando bem naquele ambiente que é novo para ele. Não quer dizer que ele esteja doente. Aí a gente consegue falar mais em relação ao pescado dessa forma. Então, a doença é um conjunto combinado de sintomas, vai ter uma desordem estrutural, funcional, naquele peixe, muitas vezes ele começa a ficar desorientado, tem manchas cutâneas, e a gente já vai ver que tem desenvolvimento de alguma doença ali naquele hospedeiro. Então, há um gradiente da saúde para chegar à doença, né? Quando a gente tem todo o desenvolvimento fisiológico normal do organismo, ele está saudável. Se começar a ter um desequilíbrio, ele vai começar a ter uma incapacidade fisiológica até o aparecimento da doença. Aquele parasita está ali, causando um dano no hospedeiro, em algum momento ele vai começar a ter uma incapacidade fisiológica, vai desenvolver normalmente e crescer. Então, o parasita está ligado diretamente ao estímulo ambiental, que vai ser levado àquele organismo, que é o hospedeiro, que vai gerar uma resposta. Então, a gente tem o conceito ecológico de saúde como perfeita e contínua adaptação do organismo ao seu ambiente. A gente tem aquele hospedeiro sobrevivendo, crescendo, ele está adaptável àquele ambiente. Se ele está sendo parasitado, a gente vai ter uma diminuição da sua população naquele ambiente. Então, a gente tem a presença da doença ligada à enfermidade, né? Que é uma etapa da doença onde há os sintomas, começa a ter essa desestabilidade no hospedeiro. O conceito de saúde, ele já vem para a gente como bem-estar físico, mental e social, com habilidade funcional, não apenas a ausência de enfermidade, né? Se aquele hospedeiro ele não está se dando bem naquele local, não quer dizer que ele está doente, ele não se adaptou. Tá? A saúde populacional é a média dos gradientes individuais da sanidade, porque a sanidade está diretamente ligada à saúde do pescado. Então, muitas vezes, a gente tem organismos que estão com uma boa sanidade, estão saudáveis, né? E tem um desequilíbrio nessa sanidade ao desenvolvimento, né, principalmente das doenças. Então, 3, 4% dos organismos vivos são parasitas, são responsáveis pela morte e debilidade de milhões, né, de animais, de pessoas ao ano, perdas econômicas na agricultura, na pecuária. Então, a gente tem os micros e os macroparasitas. Os microparasitas a gente vai ver alguns, protozoários, né, falar um pouco deles. E a maior das outras microparasitas que vão ficar com a professora Rafaela. Muitos desses são parasitas intracelulares, precisam ficar dentro da célula, ela vai falar com vocês. E a gente tem os macroparasitas, né, que eles podem viver na cavidade ou na superfície do hospedeiro, ectoendoparasitas. Tá? Nas cavidades a gente tem os endo e na superfície os ectoparasitas. Então, a gente tem várias características relacionadas ao ciclo de vida daquele parasita. A gente tem parasitas que têm ciclo de vidas direto, né, com seu hospedeiro, não tem um hospedeiro intermediário. Tem parasitas que têm hospedeiro intermediário, tá? Tem ciclo de reprodução sexuada e assexuado, né? Naquele hospedeiro definitivo, ele precisa realizar a reprodução sexuada, tá? Então, eles têm, né, órgãos locomotores, órgãos de reprodução, estrutura para fixação do hospedeiro, isso é muito importante para ele causar a parasitose, conseguir se fixar no hospedeiro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, nos humanos, né, o desenvolvimento, muitas vezes, de tênia no intestino, desenvolvimento da esquistossomose, que é uma doença intestinal também ali, fazendo com que haja, né, essa debilidade no intestino do hospedeiro, são doenças gastrointestinais, tá? A gente vai falar durante as aulas dessas doenças intestinais no pescado, de doenças também cutâneas, tá? Então, a gente tem na espécie humana, quando o dano pelo parasita ele é mais lento do que, né, no peixe. Então, a gente tem uma morte mais rápida no peixe do que na espécie humana.
no peixe, a gente tem a gravidade mais rápido, né, do parasita do que na espécie humana. Mas também a gente vê que alguns parasitas eles podem sobreviver por muito tempo dentro do peixe. Tá? Efeitos do parasita no hospedeiro. Vai causar obstrução pela ação mecânica, compreensão, traumatismo, ação esfoliativa, né? Eles podem estar ali se nutrindo dos alimentos do hospedeiro e causar uma morte gradual, ação irritativa, inflamatória nos tecidos. Tá? Então, quais são os efeitos do parasita? Diminuição da sobrevivência, do crescimento, aumenta a resposta imunológica, às vezes aquela resposta ela fica sendo tolerada pelo organismo, né? A inflamação fica ali por muito tempo, alterações no comportamento, os peixes eles já começam a ter um nado errático. Tá? E o parasita ele vai fazer o quê? Tentar sempre fugir da resposta imunológica do hospedeiro. O peixe tem resposta imunológica, o peixe tem resposta imunológica também. Então, quanto mais virulento for aquele parasita, mais rápida é a infecção no peixe e maiores são os danos, tá? Podendo levar o hospedeiro à morte mais rapidamente. Então, a gente tem, né, o grau de especificidade, porque cada parasita ele vai ter o seu hospedeiro ideal para causar infecção. Então, o parasita para um peixe, né, não vai ser o mesmo parasita para o humano, tá? Eles são espécies específicas. Às vezes a gente tem, né, a contaminação do peixe ao humano através do alimento. E aí essa espécie do que contamina o peixe, ela consegue se desenvolver no organismo humano, tá? Acontece sim, dessa forma, tá? Mas no geral, as espécies são hospedeiros específicos, tá? Mas isso pode acontecer, é grau de adaptabilidade do parasita evolutivamente. Então, a gente tem um ácido lubricoides, que ele fica ali presente no indivíduo, tá? No hospedeiro humano. A gente tem, né? A tênia também, que ela pode estar ali no bovino, que ela pode estar ali no humano, tá? Então, isso, né, vai depender da espécie. Muitas delas, elas vão ter o hospedeiro intermediário. Então, tem muitas espécies, né, que ela tem mais do hospedeiro de parasita, então ela consegue se adaptar a mais de um hospedeiro. Mas foi o que eu falei para vocês. A gente tem espécies que estão no peixe, uma ou outra consegue se adaptar ao humano e se desenvolver, né, porque são transmitidas pelo alimento. Então, isso acontece, mas em geral as espécies elas são específicas ali para aquela espécie, tá? É muito mais fácil também a gente encontrar espécies que são adaptadas, né? Bovinos e humanos, né? A parte dos mamíferos, ficarem ali mais para a parte dos mamíferos, né? Que eles são, né, no mesmo grupo de mamíferos, então a gente consegue ter essa facilidade. Em geral, elas são espécies específicas. Conforme o grau de evolução e a necessidade dos hospedeiros intermediários fizeram com que elas conseguissem sobreviver em mais de um hospedeiro. Então, a gente tem o hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo, a gente vai falar bastante na próxima aula, portador, enfermo, as fontes de infecção, o vetor biológico, que é aquele que só vai carregar o parasita e o parasita não vai se desenvolver nele. Então, a gente tem os endoparasitas, né? A gente classifica os parasitas de acordo com a localização. Endoparasitas, organismos que vivem dentro dos seus hospedeiros. Ectoparasitas, na superfície. Hemoparasitas, na corrente sanguínea. Por exemplo, né? O plasmódio, que fica na corrente sanguínea, na parte dos humanos, causando infecção. O hospedeiro definitivo, que vai abrigar o parasita em fase de maturidade, quando tem atividade sexuada, reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário vai abrigar o parasita em fase larvária, na reprodução assexuada. O hospedeiro paratênico serve como um refúgio temporário do parasita. Tá? A gente tem o hospedeiro paratênico da Anisakis nos humanos. A larva fica ali transitando, mas ela não se desenvolve.
Até mesmo no peixe, né, a gente tem muitos hospedeiros paratênicos do grupo Anisakis. Tá? Então, a gente tem o bovino ali com a tênia, né, se desenvolvendo, a tênia se desenvolvendo no bovino, mas a parte adulta, o hospedeiro definitivo, é o intestino humano, tá? Então, a gente precisa de um hospedeiro, de um agente do ambiente. Os 3 fatores precisam estar relacionados para o desenvolvimento da doença. O desequilíbrio vai acontecer nesses 3 fatores. O que é saúde? A saúde é você ter um bem-estar físico no indivíduo. A saúde é você ter um bem-estar. Então, são vários fatores que vão estar relacionados à saúde. A zoonose, ela está ligada à saúde? Sim, é um problema de saúde pública. Porque através do alimento a gente pode adquirir no indivíduo algum patógeno. Tá? Então, o ambiente limpo, a sanidade, o saneamento básico, está ligado à saúde? Está ligado à saúde. Isso a gente pode ter patógenos contaminando a água, contaminando o esgoto, entre eles parasitas. Então, a gente tem que ter todos os fatores ligados à saúde. O ambiente, o hospedeiro, né, e o agente. Se eu tenho um ambiente poluído, eu vou ter um agente ali que pode contaminar o meu hospedeiro que vive ali naquele ambiente. Tá? Então, isso é preocupante. Então, a saúde é indispensável para todos os indivíduos, para todos os organismos. Tá? Então, a gente tem micro-organismos relacionados à saúde ambiental, relacionados à zoonose. A gente vai tratar em relação à contaminação por essas zoonoses ligadas à medicina veterinária. Tá? A gente vai tratar também do ambiente ligado à educação ambiental. Tá? Então, a gente tem a sustentabilidade dos sistemas econômicos, onde a gente tem as bases de atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, florestais, tem que ter uma qualidade ambiental para ter uma biodiversidade. Se a gente tem um equilíbrio ambiental, um equilíbrio das espécies, a gente evita muitas doenças parasitárias. Mas quando há um desequilíbrio, há a presença dessas doenças. Por quê? Se a gente tem um desequilíbrio naquele ambiente, a gente pode estar fazendo com que aquele patógeno ele sobreviva em outro hospedeiro. Então, ele vai começar a se adaptar a outro hospedeiro. E isso vai fazer com que ele se adapte àquele outro hospedeiro e, por exemplo, ele não causar infecção naquele hospedeiro, ele vai passar a causar infecção porque ele predaram, extinguiram a população com que ele era o hospedeiro, que ele fazia com que houvesse aquele equilíbrio ecológico. Então, chegou aquela população que ele era hospedeiro, que ele tinha um hospedeiro, aquele parasita ele vai procurar outro hospedeiro e se adaptar àquele hospedeiro, se ele sobreviver, causando doenças que muitas vezes a gente não consegue controlar, causando esse desequilíbrio no ecossistema, na biodiversidade. Muitas doenças que da febre amarela, por exemplo, se adaptou à fonte urbana, porque foram se adaptando a novos hospedeiros, tá? Então, isso acontece porque está assumindo as espécies com que ele tinha o seu hospedeiro ali, espécie específica, e que ele causava ali o parasitismo. Então, às vezes, tem dificuldade de controle desses parasitas, né? Por causa da presença do hospedeiro intermediário, resistência a medicamentos, má nutrição, formas precárias de diagnósticos, invasão de habitats naturais, né? Muitas vezes a gente introduzir um peixe num ambiente novo, ele pode trazer parasitas daquele ambiente antigo e ele pode se adaptar ali ao ambiente novo. Mas, né, pode ter parasitas que não se adaptam àquele ambiente novo daquele peixe, né, e morre. Tá? Ou aquele peixe ele pode adquirir um parasita daquele ambiente novo e morrer, tá? Então, às vezes, a gente tem aquele ambiente nativo com aqueles parasitas também que são comuns, né, para aquela população e que contribuem para o equilíbrio ecológico. E se você introduz aquele peixe com parasita em outro ambiente, ele pode adquirir o parasita daquele novo ambiente e morrer, não sobreviver. E o que ele trouxe também não sobreviver, o parasita que ele trouxe também não sobreviver.
tá? Então, isso também é muito importante. Às vezes, a gente tem o equilíbrio ecológico daqueles parasitas que já são comuns ali, de estar junto, tá? Com aquele ambiente. E se a gente introduz essas novas espécies em um novo ambiente, aquele parasita não sobrevive. Então, o que ele ajudava ali naquele ciclo também, que é importante. O parasita é importante até certo grau, né? Ajudando ali no ambiente, no microecossistema, ele não vai passar a não ajudar mais porque ele não sobreviveu àquele novo ambiente. Ou aquele peixe que foi introduzido, ele adquiriu um parasita que estava ali, tá? E aquele parasita era ruim para ele, foi ruim para ele, não foi um parasita bom para ele, tá? A gente tem esses desequilíbrios também. Então, gente, vocês vão ver os exercícios que estão na plataforma, depois a gente conversa mais sobre essa informação.